Coronavírus. O que se sabe e o que ainda é dúvida sobre o novo vírus que surgiu na China? Olá pessoal, tudo bem? Vírus que começou a circular na China é apontado como variação de uma família já conhecida pelos cientistas. Veja o que se sabe sobre origem, transmissão e sintomas. A nova epidemia de coronavírus já matou 17 pessoas e infectou mais de 500 na China. Relatos da doença foram identificados em ao menos 8 países: Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã, Singapura e Arábia Saudita. No Brasil, o Ministério da Saúde descartou 5 casos suspeitos. Segundo a pasta, os casos não se enquadram na definição de caso suspeito da Organização Mundial de Saúde. Graças a Deus, né? Mas por que esse vírus está infectando tantas pessoas? A seguir, confira o que se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre o coronavírus. Qual é a origem do vírus? O novo vírus é apontado como uma variação da família coronavírus. Os primeiros coronavírus foram identificados em meados da década de 60, de acordo com o Ministério da Saúde. A variação que está infectando diversas pessoas na China e em outros 6 países é conhecida tecnicamente como 2019 nCoV. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus. Outras variações mais antigas de coronavírus, como SARS-CoV e MERS-CoV, são conhecidas pelos cientistas. Estas variações foram transmitidas entre gatos e humanos e entre dromedários e humanos, respectivamente. Onde surgiram os primeiros casos? A Organização Mundial de Saúde emitiu o primeiro alerta para a doença de 31 de dezembro de 2019, depois que as autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 milhões de habitantes, 7ª maior cidade da China e a número 42 do mundo. O tamanho é comparável com a cidade de São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes. Esta epidemia estava atingindo pessoas que tiveram alguma associação ao mercado de frutos do mar, em Wuhan, o que despertou a suspeita de que a transmissão desta variação de coronavírus ocorreu entre animais marinhos e humanos. O mercado foi fechado para limpeza e desinfecção. Qual animal foi responsável pela transmissão? Ainda não se sabe qual foi o animal responsável, nem como ele transmitiu a doença para os humanos, e nem mesmo se o novo vírus está associado a animais marinhos. Entretanto, uma pesquisa de cientistas chineses diz que a hipótese mais provável é que o animal seja a cobra. Há também rumores, e vídeos aí rolando aí pela internet, correndo pela internet, sobre o morcego, porque em Wuhan é muito comum eles fazerem ensopado com esse animal. Onde estão as infecções? Até amanhã desta quinta-feira, dia 23, foram registrados casos na China e em outros 8 países: Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã, Singapura e Arábia Saudita. Na China, até quinta-feira, havia registro da doença em ao menos 14 localidades: Liaoning, Tianjin, Shandong, Pequim, Hubei, Chongqing, Sichuan, Hunan, Yunnan, Macau, Guangdong, Jiangxi, Zhejiang e Wuhan. Há ainda casos suspeitos em Hong Kong, nas Filipinas e na Austrália. No Brasil, 5 casos suspeitos foram descartados pelo Ministério da Saúde. Casos de coronavírus pelo mundo. Então, aqui tem uma tabela, número de casos. Tá? Na China são 638 casos, na Tailândia 3 casos, Coreia do Sul 1, Taiwan 1, Japão 1, Estados Unidos da América 1, Singapura 1, Arábia Saudita 1, Vietnã 1. Onde ocorreu a primeira morte? Na China, em 9 de janeiro. Um chinês de 61 anos foi a primeira vítima. O paciente foi hospitalizado com dificuldades de respiração e pneumonia grave e morreu após uma parada cardíaca. Naquele momento, 41 pessoas já haviam se infectado. Que medidas foram adotadas para evitar a proliferação do vírus? Ao menos 3 localidades chinesas suspenderam a circulação do transporte público, uma medida para tentar evitar que o vírus se espalhe. Todas estão na província de Hubei. Wuhan, considerada o epicentro da transmissão do vírus, foi a primeira localidade a adotar a medida nesta quarta-feira, dia 22. Nesta quinta-feira, dia 23, outras 2 cidades vizinhas a Wuhan,
Huancang e Zhou seguiram a mesma recomendação e suspenderam a circulação de trens. Pequim cancelou as comemorações do Ano Novo Chinês e suspendeu a entrada de turistas. As festividades que seguem o calendário lunar começariam na sexta-feira, dia 24, e durariam uma semana. Fora da China, os Estados Unidos anunciam procedimentos de detecção do vírus em 3 importantes aeroportos do país, incluindo em Nova York, em 17 de janeiro. Além dos Estados Unidos, aeroportos da Turquia, na Rússia e na Austrália passaram a utilizar monitores infravermelhos para identificar possíveis casos da doença. O aeroporto de Heathrow, em Londres, separou um terminal só para os visitantes que chegam de regiões já afetadas pelo vírus. Como ocorre a transmissão? A transmissão de pessoa para pessoa foi provada, admitiu o cientista chinês Zhong Nanshan, à rede estatal CCTV, em 20 de janeiro. O que ainda precisa ser esclarecido, de acordo com o infectologista Leonardo Eichmann, é a capacidade de transmissão. O vírus é da mesma família dos coronavírus, mas por ser novo não se sabe quão contagioso ele é. Sabemos só que as pessoas foram até o mercado da China. Mas qual é o nível de contágio? Pode ser só via aérea ou secreções? Diz Leonardo Eichmann, infectologista. Eichmann lembrou o caso do sarampo. Apesar de ser um vírus diferente, os cientistas sabem que um paciente pode transmitir para até outras 20 pessoas, o que o torna um vírus bastante contagioso. Sobre o 2019 NCOV, não há ainda uma estatística do tipo, nem taxa de letalidade prevista pelos cientistas. Outro ponto ainda a esclarecer está relacionado ao perfil dos pacientes. Os idosos geralmente são mais suscetíveis a casos mais graves por infecção do influenza, como H1N1. Ainda não está claro se isso se repete entre as pessoas infectadas pelo 2019 e NCOV. No caso da febre amarela, por exemplo, os homens são mais afetados nas infecções do Brasil. Os médicos ainda precisam traçar um perfil do paciente com o novo coronavírus. Quais são os sintomas? Foram identificados sintomas como febre, tosse, dificuldade em respirar e falta de ar. Em casos mais graves, há registro de pneumonia, insuficiência renal e síndrome respiratória aguda grave. É um vírus que vem para ficar ou vai desaparecer? Não se sabe ainda. Alguns vírus, como o da catapora, não voltam a causar a doença novamente após uma primeira infecção. No caso do vírus da Zika, por exemplo, o corpo responde e a mesma pessoa não passa a ser afetada novamente, o que gera uma redução natural no número de casos. A ciência ainda precisa estudar se o 2019 NCOV gera uma resposta imune definitiva ou se uma pessoa pode ser infectada mais de uma vez. Qual o status de transmissão entre países? Uma comissão foi criada pela Organização Mundial de Saúde para debater a gravidade do surto e sua capacidade de disseminação internacional. Nesta quarta-feira, dia 22, os integrantes informaram que precisam de mais informações. Uma nova reunião foi marcada para esta quinta-feira, dia 23, para entender se o caso é uma nova emergência de saúde pública de interesse internacional. Até o momento, esse tipo de alerta ocorreu apenas em casos raros de epidemias que exigem uma vigorosa resposta, como a gripe suína H1N1, em 2009, e o Zika vírus, 2016, e a febre ebola, que devastou parte da população da África Ocidental, de 2014 a 2016, e ainda atinge a República Democrática do Congo, desde 2018. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar. Compartilhe essa informação aí com mais pessoas, tá? E vamos rezar aí para que esse vírus aí não entre no nosso país. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.